Olá pessoal, eu sou o professor Luciano, de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a escola literária, Humanismo. Vamos lá? Então, o humanismo, como o nome mesmo já sugere, ele vem do latim, que significa humano, tá? Foi um período de valorização do ser humano, uma época de transição que ocorreu entre a Idade Média e o Renascimento, marcando a história. O período é por volta ali de 1434, com a nomeação de Fernão Lopes, até 1527, com o retorno de Sá Miranda. Então o humanismo ele vai valorizar o quê? O humano, as características humanas. Tá? Nessa fase, lá já no final ali do período da escola literária do trovadorismo, que nós falamos na última aula, ele vai entrar aqui para valorizar mais a figura humana, as características do ser humano, o tipo físico, entre outras coisas, tá bom? Então, no humanismo nós temos as mudanças que são iniciadas lá no século XII, tá? No fim da Idade Média, com o feudalismo, termina ali aquele período feudal, aquele período das guerras, estão ali inicializando uma nova fase. Tá? Nós temos também o início do mercantilismo, do capitalismo em si, onde eles vão começar a vender suas coisas, vão começar a pensar nesse lado, não só no lado do senhor, mas no lado de todos, de produção de todos. Tá? Tem também o surgimento da burguesia, dos comerciantes, nós vamos ter um renascimento, que é um movimento intelectual. E aqui nós vamos ter também a retomada do neoclassicismo, que é o quê? Retomar o clássico. E vamos ter uma crítica à hierarquia medieval. Então é no humanismo que vai acontecer essa transição, esse renascimento, a saída ali da Idade Média, partindo para uma nova era, onde começam o capitalismo, onde começa ali a produção, a transposição de produtos, de venda, porque antes era centrado apenas no feudalismo, nos senhores ali, agora não, vai ser espalhado. Tá? E aqui nós vamos ter o quê? Um renascimento intelectual. As pessoas vão começar a agir dentro da literatura, dentro dos textos. E vão voltando ali para aquela retomada dos clássicos, tá certo? Então, como eu vinha dizendo, nós vamos ter a valorização do humano e do seu cotidiano, a retratação detalhada do corpo humano, suas formas, interesse de intelectuais e artistas dessa época em tratar e explorar os assuntos que estivessem intimamente ligados à figura do homem, vida e morte. Então é aqui, como eu vinha dizendo, que nós vamos valorizar a forma do ser humano. Nas esculturas, eles vão detalhar melhor a figura humana. Vocês podem observar que dentro da escultura, eles vão ter mais expressão, o corpo vai ter mais expressão, vai ter mais forma, certo? Eles também vão retratar sobre a vida e a morte também, que é um traço constante dentro das obras, tá certo? Então o humanismo ele está aí nessa transição. Ele ainda não saiu bem ali do trovadorismo, também nem não chegou no classicismo, ele está ali no intermezzo, na intenção de mudança. Então, o humanismo dentro da literatura. Foi um período humanista, ele possui o quê? Produções literárias que mesclavam características medievais e modernas. Entre elas estavam, nós temos aqui a poesia palaciana, proveniente das cantigas, do trovadorismo, possuía, porém, uma estrutura textual mais elaborada, redondilhas, ambiguidades, aliterações, assonâncias, figuras de linguagem, idealismo, sensualidade, métrica, ritmo e expressividade. E não era mais acompanhada por música, mas feita para ser recitada dentro dos palácios para a nobreza. Então, o que ela se diferencia ali do período trovadoresco é que nesse período ela não vai ser mais cantada, porque lá no trovadorismo a gente tinha o quê? As cantigas, de amigo, as cantigas de amor, e elas eram cantadas, essa era a característica. Aqui não, aqui ela já vai ser feita para ser pronunciada, para ser recitada
né, dentro ali dos palácios. Por isso que se chama poesia palaciana. E ela era toda rebuscada, né, melhor elaborada, porque era para ser feita, né, para a nobreza, ali para aquele povo, né, culto da época. Nós sabemos que naquele período, só quem detinha o conhecimento eram as pessoas que tinham poder econômico, né, assim como a igreja, assim como os nobres. Então a poesia palaciana ela foi feita ali para entreter, né, fazer parte daquele meio. Então ela tinha uma métrica elaborada, tá? Os poemas poderiam ser decassílabos, eles dividiam ali em dez sílabas. Então, dentro da pronunciação, tinha aquela métrica, aquela forma de falar. Tá? Tinha uma sensualidade também. Eles usavam muitas figuras de linguagem, né, para expressar ali, para representar o que eles estavam querendo passar. E muitas vezes também para velar o que eles queriam dizer, né, não ficar bem ali à mostra. Tá? Né, tem o ritmo, um ritmozinho, uma expressividade, porque quando você vai entonar, quando você vai recitar um poema, você não somente lê, você faz toda uma encenação. É como se você estivesse ali fazendo representando um personagem, né, fazendo um teatro. Tá? Nós temos também aqui a prosa humanista. Ela é dividida entre as crônicas historiográficas e as crônicas ficcionais. Então, essa prosa humanista, ela estava dividida ali entre a parte histórica, né, daquele momento, tá? Lembrando que a gente vem ali do fim da Idade Média, onde tinha muitas guerras, né, muita disputa de terra. Então, ela vai tratar sobre esse assunto, assim também como ela vai tratar sobre a ficção. Então eles vão partir tanto ali do que é de comum do dia a dia deles, como eles vão partir também do ficcional, né, da criação humana. Lembrando que a ficção não quer dizer que não seja representando ali a vida, o dia a dia de alguém, tá? Ficção é porque não está presente dentro dos momentos históricos deles, tá? Está presente mais voltado para o sentimento, né, para a sensação, para a emoção que eles querem representar. E nós temos também o teatro humanista, né, que diferente da poesia e da prosa, o teatro humanista português ele era um teatro popular e tinha como objetivo moralizar e criticar a sociedade. Ele era dividido entre autos e farsas. Então, aqui dentro do teatro, eles já é uma parte mais crítica. Eles já vão satirizar um pouco mais aquele período, né? Então, nós temos um autor humanista chamado Gil Vicente. Ele escreveu um auto muito conhecido, que é o Alto da Barca do Inferno. Acredito que você já tenha ouvido falar. Se não, pesquisem. Ele vai tratar sobre isso, que as pessoas lá de poder aquisitivo, elas acreditavam que ao morrer, elas iam para o céu, né? Muitos, né, compravam um pedaço do céu. Era comum naquela época eles comprarem uma partezinha do céu. E quando eles chegavam lá na barca, né, eles queriam saber se aquela barca ia para o céu. E aí a barca não tinha direcionamento que eles imaginavam. A barca ia direto para o inferno, por isso que é o alto da barca do inferno. Então iam padres, né, iam ricos, iam pobres, iam todo tipo de gente dentro da mesma barca. E eles usavam aí esse texto para satirizar, para falar mesmo que da hipocrisia da época, né, daquela farsa que as pessoas tinham idealizado de que se podia tudo através, né, do poder aquisitivo. Certo? E não era bem assim, né? Como nós mesmos sabemos, as coisas não são, né, como nós queremos, elas vão acontecendo. E eles aproveitavam dentro dos seus textos para tratar isso. Lá no trovadorismo a gente tinha, né, as satíricas, né? Eles usavam muito isso também. Eles eram diretos, eles eram indiretos, mas eles tratavam
tratavam desses assuntos assim na cara limpa, usavam mesmo. Muitas das vezes a igreja ou a própria nobreza, elas, né, cortavam, não deixavam. Mas, como eu disse, as figuras de linguagem eles usavam para meio que disfarçar esse tom que eles tinham dentro dos seus textos. Certo? Então vamos para o nosso exercitando. Então, é característica fundamental do humanismo a valorização do corpo humano. E isso pode ser observado no contexto dos séculos XV e XVI, nas estruturas das catedrais góticas, obras dos artesãos das corporações de ofício, seitas sincréticas como a maçonaria, obras dos pintores e escultores renascentistas, ou aulas de filosofia escolásticas. Então, onde é que nós vamos encontrar, observar essa valorização? Em que momento? Nas obras dos pintores e escultores renascentistas, como eu falei, né? Dentro dessas obras, eles botavam ali a expressão. A partir desse momento, as arquiteturas elas vinham com mais expressão, com mais feição, parecida mais com o ser humano. Tá? Então, as obras de artes plásticas do período do Renascimento valeram-se das concepções humanistas. Isso pode ser observado nos procedimentos utilizados pelos artistas, como o estudo da anatomia do corpo humano e da perspectiva isométrica, estudo esse indispensável para a composição do volume das esculturas e o contorno das formas humanas nas pinturas. Tá certo? Então é aí que nós vamos observar essa feição. Nós temos ali também Leonardo da Vinci, né, com a Mona Lisa. Inclusive ele foi um dos precursores dentro da medicina, porque ele desenhava a parte humana tão perfeitamente que ele foi descobrindo coisas que, além da época, né, para além daquela época. Então essa é uma característica desse período, tá bom? Então, pessoal, não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque para rever essa aula, para rever outras aulas, tá bom? E todo esse material vai estar disponibilizado lá. Além de exercícios também que vocês podem utilizar aí no dia a dia, tá? Vão lá para anotar as características do período, tá certo? Para você se apropriar melhor desse assunto. Até a próxima.